Espírito Santo a falar aquilo que nós precisamos ouvir, a fazer aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus, nós estamos com os corações abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós através da vida dele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, irmã. Amém, irmã. Amém, irmãos? Amém. Fazer que nem o pastor Roberto. Vira essa caixa para cá. Hoje quem manda aqui é eu, né? Aleluia. É bom, né, pastor, ficar aí? O grupo do louvor pode sentar. Bruno pode fazer o fundo musical aí. O pessoal pode sentar. Aleluia. O Espírito Santo me deu uma palavra. E antes dessa palavra, eu peço que minha mãe fique em pé aí. 2 segundinhos só, minha mãe fica em pé. Olha ali para trás, rapidinho. Minha mãe, pode sentar, pode sentar. Por que eu pedi para ela ficar de pé? Essa não é a palavra que eu vou ministrar, mas é uma palavra que tocou no meu coração e eu preciso passar para a igreja. Essa mulher que você está vendo, essa mulher que quando eu chegava de madrugada bêbado, ela estava orando por mim com um véu na cabeça. Essa mulher que você acabou de ver é a mesma mulher que orava pelo meu pai quando ele estava alcoolizado e chegava em casa quebrando tudo. A mesma mulher que você está orando, está vendo ela ali, é a mesma mulher que pensa que o diabo botou na cabeça dela para desistir de orar pelos filhos e pelo esposo. É a mesma mulher que viu eu fazendo coisas que eu não deveria fazer e de algumas vezes tristeza no coração dela como mãe. Essa é a mesma mulher. E é interessante que hoje é a mesma mulher que pela primeira vez vai ver uma ministração de um filho que ela orou por ele. E olha como isso é importante, você não desistir de orar por quem você está buscando. Às vezes a mãe está desistindo pelo filho, o filho chega drogado em casa e você diz assim: ah, Senhor, meu filho não tem mais jeito. Quantas vezes o diabo não colocou na cabeça da minha mãe que eu não tinha jeito? Quantas vezes o diabo falou para ela: ele não tem jeito não, o pai dele não tem jeito não. Quantas vezes o diabo não falou isso? Quantas vezes meu pai chegava drogado em casa, batia nela, batia em mim, chegava com 1 litro de cachaça debaixo do braço, mas quando ele saía, ela se ajoelhava com um véu na cabeça e dizia assim: pai, cuide da vida dele. Servir a Deus não é uma questão de querer, mas é uma questão de obedecer a palavra dele. Então quando você obedece a palavra de Deus como é para ser obedecida, você pode passar por algumas guerras na sua vida, mas você vai vencer elas. Você não pode desistir assim que entrar na guerra. É interessante que a mensagem de hoje, todos vocês que estão aqui, quando aceitaram Jesus como seu único salvador da sua vida, vocês se alistaram para o exército do rei. E a ministração de hoje foi uma palavra que o Espírito Santo me deu faz alguns dias, e eu vinha meditando nessa palavra, e o tema dessa palavra tem tudo a ver. E o tema da palavra é o que fazer em tempos de guerra. O que você vai fazer realmente em tempos de guerra. Mas para você entender o que significa realmente um tempo de guerra, não é uma guerra natural que nem as pessoas veem um exército contra outro exército, não. Mas é uma guerra espiritual. Uma guerra que você vê o seu filho nas drogas, ora por ele e não acontece nada. É uma guerra que você está lutando contra um vício que você tem e você quer se libertar, mas não é liberto, é uma guerra. E como se posicionar? E o que fazer em tempos de guerra? Eu coloquei um exército. Quando vai a uma guerra, e antes de ir para a guerra, ele treina para ir para a guerra. Ele não vai de qualquer jeito. Os homens, eles escolhem homens de força, homens que têm inteligência para ir para uma guerra. Mas eles ensinam eles atacarem e ensinam eles se defenderem. Porque muitos problemas de algumas pessoas é porque elas recebem a palavra dentro do coração delas e elas começam a declarar atacando o diabo como um bom soldado. Elas dizem: minha casa é próxima, meu marido é salvo, nada vai me faltar, a doença não chega na minha casa, não chega na minha família. Mas o que acontece é que ela se prepara tanto para atacar o diabo, mas não se prepara para se defender. E isso que tem tirado pessoas de perto de Deus. Elas têm se preparado para atacar o diabo com a velocidade máxima. Elas vão atacar o diabo pelo sentimento, mas se esquece que tem que ter argumento para se defender do diabo. Quando o diabo olha para Jesus e fala: transforma essas pedras em pães, foi um ataque do diabo em Jesus. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus, ele tinha argumento para contratar o diabo, ou atacar o diabo novamente. E nós temos que se posicionar dessa posição. E temos que lembrar que cada exército, ele tem um líder.
Cada exército ele tem um líder. Você não pode ser um soldado e pode ser um soldado. Eu vou para a guerra sozinho. Não, você precisa ter um líder. Amém? Por quê? Porque você só pode atacar quando o líder falar ataca. Você só pode recuar quando o líder falar volta. E você precisa ter um líder. E esse líder é um general. E o nosso general é Cristo. Mas você sabia que cada exército ele tem um general para ele tomar conta de todo o exército brasileiro? Mas escute bem que também o exército, dentro dessa patente, eles têm também o capitão. O capitão que toma conta de alguns grupos. Porque só o general ele não vai conseguir falar com todo mundo ao mesmo tempo. Mas ele procura alguém, uma pessoa que realmente tem caráter e coloca como capitão, para passar as instruções das pessoas. O nosso general é Cristo. E o nosso general e o nosso capitão é o pastor. Recebe informações do general e fala ataca. E através da vida do pastor, ele passa para a igreja, ataca o exército. Não volta. Amém? Mas o que fazer? O que fazer em tempos de guerra? O primeiro ponto é ouvir a Deus. O primeiro ponto em tempos de guerra, você tem que parar para ouvir a Deus. Lá em Isaías capítulo 30, versículo 22, diz: e os teus ouvidos ouviram a palavra do que estava por trás de ti, dizendo: este é o caminho, ande nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você sabia que quando você está em uma batalha, em uma guerra espiritual, em uma guerra natural, você não pode se distrair? E por isso que a palavra diz: não olhe para a esquerda e nem olhe para a direita. Porque quem olha para a direita e olha para a esquerda está andando distraído. E tantas coisas tem nos distraído da presença de Deus. Quanto tempo temos gastado no WhatsApp, no Facebook? Mas por que vocês falam tanto na internet? É porque é o que tem mais tirado a atenção das pessoas hoje em dia. Pergunta às pessoas que o que tem mais tirado a atenção dela, se é um almoço com a família. Não. Pergunte a ela se o que tem mais tirado o tempo dela é uma visita no hospital. Não. O que mais tem tirado o tempo de pessoas é o tal da internet. Serve para levar a palavra, sim. Serve para falar do evangelho, sim. Mas temos que ter uma cautela muito grande sobre isso. Porque quando você está enfiado no WhatsApp, está enfiado em redes sociais, em um momento que você poderia estar orando ou buscando a Deus para fortificar o teu coração com a palavra de Deus, você está olhando para a direita e olhando para a esquerda. E você está um soldado desprevenido, a qualquer momento você pode levar uma bala. E soldado ferido, irmãos, não faz mais nada numa guerra. Soldado ferido é recolhido de uma guerra e levado para o hospital. Aleluia. E o primeiro sinal é você ouvir a palavra de Deus. Mas você sabe que no tempo de guerra, meus queridos, você sabe que no tempo de guerra você escuta muitas vozes. Quando você está passando, não sei qual é o tipo de guerra que você está passando. Às vezes é um filho que está na droga, às vezes é um marido, às vezes é uma área financeira na tua vida. Mas no tempo de guerra você escuta muitas vozes. Você não consegue escutar só a voz do general. Você não consegue, por quê? Porque tem soldados que andam com você. E o soldado que está à direita, ele vai falar para você: rapaz, vamos avançar. E o outro vai dizer: rapaz, vamos recuar. E o outro diz: rapaz, nós vamos morrer. Aí o outro diz: não era nem para nós ter vindo. E você não consegue analisar qual é a voz que você quer escutar. Para onde é que você vai, qual é o caminho que você vai. Agora acontece, meus queridos, que nós temos um general que ele fala. Mas como analisar a voz? Como escutar aquela voz certeira que vai nos levar para um caminho seguro? E eu coloquei em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, se eu não me engano, diz: há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Ou seja, num tempo de guerra você vai escutar muitas vozes: vamos voltar, vamos recuar, não vai dar certo. Mas qual é a voz que você está dando ouvido? É a voz dos teus sentimentos no tempo de guerra, quando alguém aflige você, você diz assim: já que fulano não me emprestou o carro, quando ele vir me pedir, eu não empresto o meu. É essa voz que você está ouvindo? É a voz que você está ouvindo que fala: rapaz, eu fui pedir um favor a fulano, ele não me deu, quando ele vir na minha casa eu também não faço. É essa voz que você está ouvindo? Qual é o tipo de voz que você está ouvindo no tempo de guerra? Será que realmente é a voz de Deus? A voz que queremos andar realmente em amor? Em tempos de guerra nós vamos escutar vozes de amigos. A Bíblia diz, não estou dizendo que é errado, é muito bom um conselho de amigo. É muito bom sentar com alguém que realmente tem Deus e começar a conversar com você, é muito bom. Mas você sabe que a primeira voz que você prefere ouvir, tem que preferir ouvir, não é de um amigo, mas sim a voz de Deus. Por quê? Porque o amigo ele te dá um conselho e Deus ele te dá direção.
O amigo, ele pode te dar um conselho, mas Deus, ele te dá uma direção. O amigo, ele pode até te ensinar o caminho. Olha, vai por aqui, mas Deus anda contigo no caminho. Aleluia. Por mais que a Bíblia diz que tem amigos que é mais chegados do que irmão. Mas você tem que colocar no seu coração a primeira voz que eu tenho que ouvir em tempo de guerra é a voz do meu general. É ele que vai me dar as instruções. E outra coisa, irmãos, nós sabemos que em tempos de guerra, em tempos de aflições, a nossa fé vai ser provada. Quando os caras estão lá no exército, vamos dizer aqueles que atiram, não sei nem o nome deles, aqueles que atiram bem de longe mesmo. Pronto, eu digo certeiro, aqueles cabas certeiros, eu não sei dizer esse nome não. Aqueles cabas atirador mesmo. E eles treinam aquilo várias vezes. E não é qualquer pessoa que ele pega na rua, entrega uma arma e só sobe naquele prédio. E se o cara não soltar a vítima, derruba ele. Não é qualquer pessoa não. Eles treinam aquela pessoa. Mas vai ser provado realmente todo o treinamento quando ele estiver lá. Você fala que tem fé, você fala fé, declara fé. Realmente, irmão, nós temos que ser assim. Mas a nossa fé vai ser provada nos tempos de guerra. É no tempo que a dificuldade começa a subir na sua casa e você olha e diz, rapaz, não vai ter jeito não. Aí você vai ver se você é um cara que atira bem e vai falar assim, não vai faltar mais nada, Satanás. Eu acredito naquela palavra que me ensinaram, está dentro de mim, ninguém arranca. Não é o que está acontecendo no seu arredor que vai mudar a sua vida. É o que está acontecendo dentro de você que vai mudar você. Independente do que esteja acontecendo ao redor de você, o que vale é o que está dentro de você. Quantas pessoas não julgaram Jesus, mas ele ficava calado. Por quê? Porque ele sabia quem era ele dentro dele. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso sair para dizer para ninguém quem eu sou. Mas eu sei quem eu sou. Pode ser levantado contra mim, mas eu sei quem eu sou. Amém? E a nossa fé, ela vai ser provada. E eu coloquei algo bem interessante aqui. Ouvir a Deus em tempos de guerra é como entrar em um avião com a passagem comprada sem saber para onde vai. Por quê? Porque em tempos de guerra é assim, meus queridos. Deus vai te dizer o começo, mas Ele nunca te diz o fim. É confiar em entrar num avião com uma passagem comprada e vai dizer assim, eu vou para onde? Rapaz, não importa para onde você vai, eu quero que você vá. E você entrar em um avião sem ver o piloto do avião, ainda confiar numa pessoa que você não vê. É assim mesmo com Deus. Você não vê Ele, mas você tem que confiar nele. Ele é o piloto do avião que vai te levar a um lugar que você nem imagina. Pessoas confiam em um piloto de avião, sobe e sabe que tem alguém por detrás daquela porta na cabine e elas botam a maior confiança. Tem pessoas que falam, rapaz, eu não tenho medo de andar de avião não. Elas não querem saber quem é que está lá dentro não. Elas confiam que vai chegar onde ela pediu para chegar. É que nem você tem que confiar naquilo onde você está pedindo para chegar. Você tem que botar na sua mente e dizer assim, rapaz, eu estou servindo a Deus, eu estou orando a Deus, eu estou pedindo a Deus. É em tempos de guerra que minha fé vai ser provada, pois eu vou falar e vou bater diante com o diabo. Eu não vou deixar o diabo se levantar na situação, não. É em tempos de guerra que nós somos provados. Aleluias. Escute só. Ouvir a Deus em tempos de guerras é deixar as lógicas de lado e crer que Deus está nos levando para um lugar melhor. Escute só. Em tempos de guerra é deixar as lógicas de lado. Ah, meu Deus, mas isso não tem lógica. Ei, para você que não tem lógica, mas para Deus tem propósito. Para você pode até não ter lógica, mas para Ele tem propósito. A Bíblia diz em Juízes capítulo 7, você pode ler lá, fala sobre Gideão, o profeta Gideão. E Deus levanta aquele homem para comandar um exército, para batalhar contra outro exército. E começa tudo por aí, imagine só. Ele vai bater de frente de um exército que tem 135 mil pessoas. 135 mil soldados contra ele. Imagine só. E ele está com 35 soldados. 35 mil soldados. Ou seja, deixa eu dar uma olhada aqui, para não sair mentindo, né, irmão? E o profeta Gideão está com 32 mil soldados. E contra um exército de 135 mil. É muita coisa na frente, irmão. Não precisa nem de segundo turno, já ganhou. É verdade ou não é? Não tem lógica um exército com 135 mil enfrentar um soldado com 32 mil. O que tem 135 mil vai derrotar facilmente. Mas imagine só, para você que não tem lógica, para Deus tem propósito. Agora Deus olha para Gideão e fala assim, ei rapaz, tem gente demais do teu lado. Você está brincando, Senhor. Lá tem 135 mil, eu estou com 32 mil e o Senhor está dizendo que tem muita gente ainda. Tem muita gente. E vocês podem ganhar por causa disso e se gloriar em vocês mesmos.
e não trazer a glória para mim. Faz o seguinte, olha para trás do seu exército e dá um grito e fala assim, ó, volta os medrosos e os covardes. Eu acho que Gideão treinava aquele exército e falava assim, Senhor, eu tenho homens fortes e valentes. E agora eu vou dar um grito e eu sei que vai sair 2 ou 3. E Gideão olha para aquele exército e fala, volte os covardes e os medrosos. De 32 mil, fica 10 mil soldados. 22 mil soldados vão para casa. Se fosse eu na época, eu achava que era bom. Eu vou para casa, eu vou morrer não. Eu voltava para casa. Mas eles voltaram e ficaram com 10 mil. Agora imagine só. 10 mil soldados. E agora Gideão fica pensando, pode ter caído uma dúvida na cabeça dele. Eu estava com 32 mil, era fácil até eu não ganhar. Mas agora eu estou com 10 mil, o que é que eu vou fazer, Senhor? Mas mesmo assim, imagine só Gideão, rapaz, eu estou alegre, eu vou assim mesmo com os 10 mil. Mas Deus ainda olha para ele e fala, rapaz, tem gente demais aí. Amém? O que não tem lógica para você tem propósito, menino. Para Deus. Às vezes Deus pede para você fazer algo e você diz, rapaz, não tem lógica. Mas Deus disse, eu estou dizendo que tem propósito. Então imagine só, agora Deus olha para aquele exército e fala assim, agora leva os homens para ir beber água. Naquele tempo, os exércitos, a maioria deles bebiam águas em rios, em lagos grandes. Leva eles para beber água. Alguns vão se ajoelhar e vão lamber água como cães. E outros vão pegar com a mão e beber. Separe um do lado do outro. E no final sobra 300 homens. E agora Gideão continua confiando em Deus. E o que é que essa história pode me passar? Em tempos de guerra não podemos questionar Deus. Em tempos de guerra temos que ouvir a Deus. E temos que seguir todos os planos que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Para Gideão não tinha lógica ter 32 mil soldados contra um exército de 135 mil. E Deus mandar tirar e ficar só 300. Amém? Mas Deus ele tem uma estratégia para levar eu e você em algum lugar. Assim como entrar num avião sem você saber para onde vai. Mas você deve confiar nele. Você não pode parar. Você pode estar dizendo dentro de você, rapaz, não tem lógica aquilo que eu vou fazer. Mas Deus diz, mas tem propósito. Quando uma ministração ela é ministrada pelo ministro que está pregando o evangelho, ele só vai falar aquilo que está no teu coração, para confirmar aquilo que está no teu coração. Ele não pode chegar aqui e querer mudar o que está dentro de você, não. Ele pode falar algo e a palavra vai mudar o teu coração. Agora imagine só, ele vai atacar o outro exército. E eu vou deixar você curioso, olha lá em Juízes capítulo 7 e você vai saber o resto da história. Eu só sei que os homens, os 300 homens, venceu o outro exército de 135 mil. Ele decidiu confiar em Deus. O capitão ele decidiu confiar em Deus, eu vou confiar em Deus. Assim é o nosso pastor, ele está confiando em Deus, ele entregou tudo na mão dele. General, está nas tuas mãos, o que o Senhor pedir para fazer eu faço. E quando o pastor diz, vamos pegar em oração e fazer isso e isso, alguém abre a boca e diz, está sem lógica. Aí você diz, mas tem propósito. Ah, pastor, mas é sem lógica eu correr 3 vezes arrodeando na igreja, mas tem propósito. Aí é sem lógica alguém chegar aqui na frente, pastor, coloca a mão na cabeça, cai. O que é isso, pastor? Isso é uma coisa sem lógica, mas tem propósito. Não queira saber, servir a Deus não é lógica, é fé. Servir a Deus não é uma coisa de lógica. Se você for comparar, a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas do céu. Ele não entende as coisas de Deus. E por isso que para algumas pessoas tem coisas que não tem lógica. Mas para você, você tem que ver, quando Deus falar com você, se foi Deus mesmo, você diz, pode saber, não tem lógica, mas eu sei onde é que vai parar. Sabe o que é que acontece? Assim como Gideão, ele olhava e dizia assim, rapaz, tu vai tirar o que eu tenho, eu vou ficar com menos, eu vou ficar invulnerável com outro exército, eles vão me matar. Eu quero falar algo para você, você pode estar com 50 reais aí, não é revelação não, viu? Você pode estar com 50 reais aí no seu bolso, e você está com uma conta de pagar de 150 reais. Deus toca no teu coração agora e te dá um comando, olha, te levanta, depois do culto e dá 30 reais a fulano. Aí você diz, Senhor, é sem lógica. É sem lógica. Eu estou devendo 150, eu vou dar 30 a fulano de oferta, e agora eu vou ficar com 20 reais, eu vou ficar devendo 180 reais. Para você pode ser sem lógica, mas para Deus é propósito. É sem lógica você abrir seu armário no tempo de Santa Ceia e olhar para dentro, meu Deus, não tem nada. Aí lá no finalzinho tem 1 quilo de feijão balançando as mãos. Leva eu que eu quero ir, porque eu sei que eu estou aqui, me leva que lá tem um propósito.
Você não pode ofertar, você não pode dar só porque você tem mais. Ele tinha 32 mil soldados. E ele ia lutar contra outro soldado, contra outro exército que era muito maior do que ele. E ele não questionou Deus. Em tempos de guerra não podemos questionar Deus. Não podemos olhar para Deus. Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não. Siga a orientação de Deus que Ele vai te levar para um lugar maior. Você não pode parar e questionar Ele. Agora imagine só, você abre lá seu armário e o quilo de feijão está lá balançando as mãos para você. E você traz aquele quilo de feijão e o diabo vai dizer, rapaz, isso é sem lógica, tu não tem nada para comer. Tu vai levar o que tu tem. Tu colocar essa mão no bolso agora, é o único dinheiro que tu tem conta para pagar e tu vai ofertar, isso é sem lógica. Aí daqui para frente você fala, diabo, pode até ser sem lógica, mas eu sei que esse dinheiro, ou então essa oferta tem propósito. Assim como aqueles 300 homens venceram a guerra de 135 mil soldados, você pode ir com um quilo de feijão e colocando aqui para uma família, e Deus vai desbloquear coisa na sua vida. Ah, mas eu volto para casa, voltei. Quantas vezes eu não voltei para casa? Quantas vezes minha esposa, ela abriu o armário, tempo de Santa Ceia, e eu ficava de longe só com o olho olhando assim, ó. 2 pacotes de macarrão, um de arroz e um de feijão. Tomara, eita, vi de longe. Adivinha o que é que eu vi de longe para trazer para Santa Ceia? Não, alguém falou o nome? Não, tinha outra coisa. Alguém falou fuba aí? Cuscuz. E tava lá o bichinho, diga ele. Deus falou comigo, pega ele. Mas não, ela ia pegando no feijão. E ela pegava no feijão, quando ela pegava no feijão, eu dava as costas e dizia assim, Senhor, cuida da gente. Ela está sendo mais ousada do que comigo. Eu tinha 32 mil soldados, agora o Senhor mandou tirar. Eu tinha 1 quilo de feijão, foi o único que eu tinha, ela levou. Cuida de mim. E ela trazia. E colocava aqui, quando acabava o culto eu ia para casa pensando, ela, vamos para onde? Comer aonde? E eu pensando, e o feijão, Senhor? E o feijão, o que é que ela vai fazer com o feijão? E dentro de mim eu digo, Senhor. E eu saía para trabalhar e ficava pensando, Senhor, aquele feijão que ela levou, é culpa dela, não é minha. É dela. Traz o suprimento. Mas eu cheguei um dia, na minha casa e tinha uma feira, uma caixinha de feira em cima da mesa. E quando cheguei a essa caixinha de feira, ela disse, olha, Tiago, o que Deus mandou. Aceita como Deus é forte. Me animei, fiquei alegre demais. Mas foi por pouco tempo. Eu tinha 32 mil soldados, Deus falou assim, ó, tira a metade que está demais. E quando eu olhei para a caixa, Deus mostrou uma família e disse, dê tudo àquela família. Eu só bastava o feijão, Senhor, que o Senhor mandou ela dar. Agora está mandando eu dar o resto que está aqui em cima. É muito pesado comigo, mas não questione a Deus não, Deus sabe trabalhar. E eu olhava para aquela caixa de feijão, aquela caixa de feira. E eu disse, eu vou negociar com Deus agora. E ainda vou negociar com a minha esposa depois. Senhor, eu vou dar a metade. Vou dizer que o Senhor disse que era para dar a metade. E eu olhava e eu peguei, liguei para ela. Ela foi para casa da mãe dela. Sei, Fábia, diz. Deus me mostrou uma família. E mais ou menos assim eu disse a ela. E o que é que tu acha? Deus falou para mim que era para dar tudo. Ela falou para mim. Eu disse amém. Fiquei calado, não disse nada. Se ela tivesse concordado e não tivesse aceitado o que Deus tinha colocado no coração dela, eu podia ter pisado em falso com Deus. E eu disse, não, isso faz muito tempo, viu, irmão, não sou covarde não. E eu disse, não, vamos dar a feira. E eu chego lá e entrego essa feira a essa família. E o meu pensamento de voltar para casa, você sabe o que é esse? Eita, lá está tudo cheio, não vai faltar nada. Eita, glória, não era não, irmão. Eu tinha medo até de passar perto do armário, para ele se abrir e o diabo me mostrar o que é que tinha dentro. E eu só disse assim, Pai, obrigado, meu suprimento vai chegar. Em tempos de guerra eu tenho que confiar na Tua palavra. Em tempos de guerra eu tenho que confiar naquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu não posso desistir. Agora pergunte a ela se faltou aquilo que realmente nós precisamos. Deixa eu fazer algumas perguntas a você. Você que tem um par de sapato em casa, você precisa de outros pés de sapato? Fale a verdade, você precisa de outro par de sapato? Sim ou não? Precisa. Presta atenção. Você tem um par de sapato em casa, você precisa de outro? Precisa. É uma necessidade? Não. Por quê? Porque você já tem um. E as pessoas às vezes ficam julgando Deus porque nada chega na casa dela. Elas pedem errado a Deus e mas rapaz, só é fulano que tem roupa nova e eu não tenho roupa nova. Começa a agradecer pela que você tem. Sabe como é que faz? Sabe como é que você consegue? Sabe como é que você consegue colocar mais água em um copo depois que ele estiver cheio? Depois que você despejar o que tem dentro. Sabe como é que você consegue atrair coisas para a sua vida?
e colocar móveis na sua casa quando você começar a tirar aquilo que você não quer mais. Não podemos ser o crente museu, só anda com coisa atrasada, ou então só coisa velha dentro de casa. Eu tenho certeza que você tem um sapato, tem um vestido, tem uma camisa, tem um colar, tem um relógio. Sou vendedor não, é porque eu sou ligeiro mesmo. Agora imagine só, você abre o seu armário, você não dá a ninguém. E essa camisa? A minha aconteceu muito comigo e a minha esposa. Eu tinha um monte de camisa lá em casa, não usava pra nada, nem pra ir trabalhar. Ela pegou assim um monte de camisa e disse, eu vou dar. Eu digo, não dê não. Não dê não que eu vou usar. Ela disse, toda vez tu fala isso. Que tu vai usar e nunca usa. Às vezes é aquela roupa de estimação que está na sua casa. Vai se passando o tempo e está lá. E tem pessoas orando a Deus, Senhor, usa alguém. E quando Deus usa você dentro de casa, você diz, dou depois. Aí fecha o armário, fecha o guarda-roupa e nunca mais dá. Quando você escuta no exército, quando você está em guerra, quando você escuta o general e você está com a arma apontada para o inimigo, ele diz, atira. Não, depois eu atiro. Não, depois eu atiro. Ele não é assim não, irmão. Quando você está em tempo de guerra, que o general diz, atira, acaba, pá, pronto, acabou-se. Foi o Senhor que mandou. Não tem negócio de esperar para o outro dia não. Se Deus está mandando você fazer coisa, faça hoje. Não espere para fazer amanhã não. Quando o general dá o comando, você já tem que pegar e atirar. Pá, acabou-se. Você não pode andar de cabeça baixa diante do diabo. Como eu falei no começo, pessoas elas são afiadas, elas estão afiadas em declarar a palavra, não vai faltar. Tá paga minhas contas. Meu filho está liberto das drogas. Mas quando o diabo vem atacar elas, como é que ataca? Ela ora pelo filho se libertar das drogas. E quando é de noite, o filho dela bate na porta, bêbado, caindo. E ela olha e diz, eita meu filho não tem jeito não, viu? Vai morrer na cachaça mesmo. E você não tem argumento para lutar contra o diabo. Então você tem que se treinar para se defender contra ele. Não é só atacar. Um exército muito bom é aquele exército que ataca e aquele exército que se defende. Imagine só o exército brasileiro em guerra com os Estados Unidos. Imagine só. Agora nós só ensaiamos atirar. Nós não ensaiamos se defender. Agora imagine um monte de tiro que a gente dá para o lado do exército dos Estados Unidos. E chegou naquele momento agora, precisa recarregar as armas. E agora eles não têm uma estratégia para se defender, porque agora vem bala. E aí? Nós declaramos, falamos da palavra, exortamos a palavra, mas o que é que nós fazemos quando somos atacados pelo diabo? Qual é o argumento que nós usamos contra o diabo? Amém? Hoje mesmo eu estava orando lá deitado no sofá, na cama, eu falei até para o pastor Roberto. E o diabo ele fica querendo jogar alguns sintomas no seu corpo. Ele começa a jogar sintomas no seu corpo. Ou seja, o primeiro local que o diabo quer entrar na sua vida como uma doença, não é o seu coração, não é o seu pé, não é as suas mãos. O primeiro lugar que o diabo quer entrar na sua vida é na sua mente. Quando ele consegue entrar na sua mente, ele domina todo o seu corpo. Assim como um cavalo, Provérbios diz, assim como um cavalo que ele tem os seus cabrechos, e você puxa para um lado e para o outro, e domina todo o corpo do animal, assim é o diabo se ele entrar na sua mente. Ele te leva para qualquer lugar, mesmo você parado. Quem já ficou, não levanta a mão não, mas eu sei que não só aconteceu isso comigo. Quem não já pensou quando estava doente? Quem não já pensou, não veio pensamento assim, rapaz, eu vou morrer. Mas chega alguém com fé e fala assim, rapaz, tu vai viver. E você diz, amém. Mas quando você sai, você diz, eu vou morrer. E quando chega alguém, vem aqui para o culto, recebe impulsão de mão, você vai para casa, mas quando você chega bem pertinho de casa, o danado do diabo vem, tu vai morrer. Aí você diz, eu vou morrer. Ou seja, não tem argumento contra o diabo. Se o diabo chegar perto de você e falar assim, rapaz, você vai morrer. Você olha para ele e diz, se não houver o arrebatamento, você está até certo, eu vou morrer, mas não é agora não. Você não está errado, você está certo, eu vou morrer, mas não é agora. E quando o diabo começar a colocar medo em você, eu estou fazendo que nem Rosilon fazia. O pastor Rosilon falou que o diabo começou a colocar medo nele. Ele disse, pronto, acabou, se eu vou morrer, pronto. E é da tua conta, eu vou para o céu, e tu? Ele olhou para o diabo falando no mundo espiritual e ele falou isso. O diabo agoniou tanto ele que ele declarava e o diabo continuava. Ele disse, pronto, acabou, se eu vou morrer. E se eu morrer, eu vou para o céu, e tu vai para onde? Então, pô, chega momentos, irmão, que a gente tem que se revoltar com o diabo e falar umas verdades a ele. Diabo, eu não vou comparar como criança, que criança é uma bênção de Deus. Mas é como fosse a mentalidade. Ou seja, ele sabe que está errado, mas ele continua fazendo. Ele gosta mesmo de apanhar. Amém? Aleluia. Escute bem. Em tempos de guerra, não questione a Deus.
Aleluias. A forma que você pode estar ouvindo a palavra de Deus do general é você escutando o Espírito Santo que está dentro de você. É uma das melhores formas de você escutar a Deus. Outra forma que você deve estar escutando a Deus através da palavra dele. A palavra está sendo ministrada e está falando com pessoas. Mas antes de algumas pessoas virem aqui, Deus já tem falado com ela em casa. Então é uma forma de Deus falar com você. Você pode também receber uma palavra de Deus através dos profetas de Deus. Você tem também através de sonhos, mas temos que ter muito cuidado. Que existe dentro de nós alguém que traz a clareza da palavra, que é o Espírito Santo, na sua vida. E não podemos parar e não podemos desistir. Mas por quê? Porque o que o diabo quer durante a guerra que você está passando é que você desista, não é que você pare. A diferença de desistir e parar é algo bem interessante, porque alguém que para tem a possibilidade de caminhar novamente. Mas a possibilidade de quem desiste não tem como caminhar. Quem desiste parou da sua jornada. Às vezes alguém que me trouxe uma palavra, eu escutei na ministração, diz assim: se for parar, pare para descansar. E ande novamente. Então existe, irmãos, na vida da gente, coisas que precisam ser destravadas através de ouvir a voz de Deus. Analisar qual é a voz que está ouvindo em tempos de guerra, tempos de aflições. Quantas pessoas não estão sentadas aqui, inclusive eu também já passei por tempos de guerra, e eu não sabia o que fazer, queria desistir. Você pode vir com pensamento hoje para o culto, pensando em desistir, pensando que você não vale nada, pensando que Deus está lhe acusando. Ei, Deus ele só está querendo teu bem. Por mais que você pegue, por mais que você faça errado, se conserte e volte para o seu exército novamente. Quantas pessoas não estavam lutando contra o outro exército e começaram a caminhar, por causa que não souberam se defender, saíram da presença de Deus. E essas pessoas não se encontram mais no nosso meio. Essas pessoas desistiram da batalha. E quando alguém desiste da batalha, irmão, por mais que ela seja ferida e sai do seu exército, mas o exército que fica sente a falta daquele soldado que desistiu. Quantas pessoas você já imaginou desde que você começou a vir para essa igreja? Olhe para a igreja e começa a perceber: rapaz, cadê fulano que não está mais aqui? Foi soldados que declaravam a palavra, soldados que sabiam atirar, soldados que atiravam de longe, soldados que falavam a palavra, oravam, mas na hora que o inimigo começou a atacar, os soldados não aguentaram e saíram. E aonde estão esses soldados? Assim somos nós que estamos aqui. Nós temos que sair daqui e buscar aqueles soldados que saíram e não voltaram mais. Esses soldados são pessoas desviadas, pessoas que para o mundo elas já não valem mais nada. Imagine só, eu não sei mais ou menos como foi a história, mas eu sei que tem um soldado que ele voltou para salvar outro soldado. Isso é um filme. E quando ele chegou lá, ele fez de tudo, ele voltou, arriscou a sua vida por outro soldado. E quando ele pegou lá na camisa do rapaz, ele sofreu um ataque e levou um tiro. E quando ele levou um tiro, ele já morrendo, ele olhou para o outro soldado que socorreu e falou assim: vá para casa, mas faça valer a pena o esforço que eu fiz por você. Então nós temos que fazer valer a pena aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Nós temos que fazer valer a pena. Você acha, mas Deus deu um único filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e você na cruz do Calvário. Isso é fácil você escutar isso. Agora se coloque no lugar de mãe e dê o seu único filho. Agora imagine só, eu falei, se eu não me engano, foi em São Vicente. Imagine só. Isso é uma montagem de uma história para que você venha entender o amor de Deus pela vida das pessoas. Agora imagine só. Um homem estava trabalhando numa linha de trem. E para você entender, existem muitas ferrovias. Essa minha mão é uma linha de trem, imagine só. E essa aqui é outra. Para essa linha cruzar com essa, precisa de puxar uma alavanca. E esse trilho vai para cima desse aqui e o trem passa e vai embora. Mas fizeram um vídeo muito interessante de um pai que levou a criança para brincar na linha do trem. E ele trabalhava lá. Ele era responsável de puxar a alavanca para que o trilho saísse e subisse em cima do outro, para que todo mundo passasse no trem e passasse em segurança. E ele está lá trabalhando. E ele se distraiu um pouco, o filho dele estava brincando lá fora. E o filho dele entra dentro do buraco, aonde o trilho ia ficar em cima para outro trem passar. E lá vinha um trem. Ele não tinha como falar com o filho dele, ele não tinha como gritar pelo filho dele.
E ele olhou aquele monte de pessoas dentro do trilho. Pessoas viciadas, pessoas que não queriam saber de Deus, pessoas que estavam ali jogadas, não queriam saber de nada. Até pessoas do mundão mesmo. E ele olhava para o trem e olhava para o filho. Se ele puxasse a alavanca, o trilho ia sobre o filho dele e o filho dele morreria. Para salvar aquelas pessoas que estavam no trem. Agora a decisão daquele homem, irmão, foi uma decisão muito forte. Aquele homem, ele viu o trem se aproximando e ele decidiu puxar a alavanca. Enquanto ele via o filho dele morrendo, ele também via as pessoas sendo salvas. Enquanto ele via o filho dele morrendo, ele via as pessoas sendo salvas. Assim é Deus. Quando ele via o filho dele morrendo, ele viu eu e você sendo salvos. Deus, foi uma decisão muito grande. Eu vou dar um único filho por mim e por você. E você era uma das pessoas que estava nesse trem. Imagine só, eu era uma pessoa que eu estava no trem. Eu não queria saber realmente de Deus. Eu mesmo também não queria saber de nada. Eu só queria saber de prostituição, vícios. Eu não queria, eu estava no trem. E a decisão que Deus fez por mim e por você, hoje nós estamos aqui. Então, queridos, nós temos que se analisar todos os dias. Que em tempos de guerra, temos que ouvir mais a Deus. Não saia contando para todo mundo aquilo que você está passando. Procure pessoas confiáveis que estejam do seu lado. Quando você conta para alguém que não está preparada para ouvir, ela também não está preparada para lhe aconselhar. As pessoas, elas podem lhe destruir através de uma palavra. Imagine só, alguém que está sofrendo de algo e chega assim: irmã, eu estou com uma dor aqui no pescoço e apareceu um carocinho. A pessoa que não está preparada para ajudar: meu avô morreu de um câncer, de jeito. É isso que você queria ouvir? Não. O que você queria ouvir era o quê? Não é nada, irmã. Mas vá no médico, passar pelo médico e tomar um remédio. Porque essa é a pessoa certa de você confiar. Você não pode falar os seus problemas para qualquer pessoa que você vê na rua. Por quê? Porque assim como o exército está batalhando contra outro exército, tudo o que está dentro do exército é sigilo. Não sai lá de dentro. Até hoje eu nunca vi um soldado do exército sentando numa mesa de bar e falando assim: rapaz, lá no exército a estratégia da gente de ataque é essa. Eu nunca vi falar. Porque eles sabem quem vai confiar. Eles sabem. Não é porque as pessoas andam com você, vocês devem confiar realmente nelas. A sua base tem que ser a palavra. Por quê? Porque o seu patrão pode trazer uma tristeza para você. Eu posso trazer uma tristeza para você. O seu pastor pode trazer uma tristeza para você. Mas eu quero te dizer, a única pessoa que não pode trazer uma tristeza para você é Deus e a sua palavra. Ele nunca vai trazer uma tristeza para um filho, mas sim uma alegria para um filho. Mas sabe como é que você realmente ouve a voz de Deus? Com intimidade com Ele. Vem cá, pastor Roberto. Já está terminando já. Vou orar não vai cair não. Chega cá. Ele não vai cair não, irmão. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Aleluia. Está desligado esse aqui, a KG. Ô, glória. Obrigado, irmão. Obrigado, pastor. Amém. Vai lá e vê de novo, eu espero outra coisa. Segura aqui, irmão. Aleluia. Vem cá, pastor Roberto. Você está aqui, fica de frente. Pastor Roberto está aqui. Quem manda aqui hoje é olho para eu. Não olhe para trás não, fique aqui. Não olhe para trás, vá mais para perto do púlpito. Olhe para a televisão ali. Sempre queria fazer isso. Escute só, ter intimidade com Deus é assim. Não, fica aqui, olha para lá. Vai não, pode ficar em pé. Confia nele não, acabei de pregar que o homem pode confiar no outro. Não olhe para trás não. Olhe só. Eu vou pedir para uma pessoa falar o seu nome. E você vai ter que falar quem é essa pessoa. Não olhe para trás. Preste atenção. Não olhe para trás. Diz assim: pastor Roberto. Pastor Roberto. Quem é essa pessoa, pastor? Já vim no caminho, pastor. Pastor Roberto. Pronto. Mas você sabe quem é essa pessoa? Sabe? Não olhe para trás não. Sabe não, né? Preste atenção como é que é. Fale o nome do pastor Roberto. Roberto. Pode sentar. Sabe por que é que eu fiz isso? Mesmo sem ele ver ela. Aleluia. Mesmo sem ele ver ela. Ele conseguiu escutar a voz dela. E saber que era a voz dela. Por causa da intimidade. Ele não tem intimidade com o Nato.
Ele não tem amizade, ele não tem afinidade com ele. Por isso que ele não soube falar de quem era a voz. Ou seja, se vir a Deus, é mesmo que eu não estou vendo ele. Mas quando ele fala, eu sei qual é a voz dele. Você não está vendo ele, mas você diz, meu Deus, eu não estou vendo o Senhor não. Mas quando o Senhor fala, eu sei. Por quê? Porque eu tenho intimidade contigo. Então uma vida com Deus é assim, queridos. Amém? Aleluia. Um exército forte e corajoso. Irmã Daniela, fique de pé. Vou finalizar. Aleluia. Não vou derrubar não, irmão. Eu estava sentado nessa cadeira aqui e você tinha chegado já. E Deus me mostrou algo sobre a sua vida, olha. Eu vi. Escuta o que vai acontecer. Eu vi que você tem um grande desejo no seu coração de abraçar pessoas com unções novas, pessoas novas. E você tem aquele desejo de ir até elas e abraçá-las. E Deus falava assim, ó, fala para ela que está chegando uma nova fase. Ela tem que formar a identidade dela. É a sua identidade. Pessoas vão sentir o desejo de vir até você. Elas vão sentir o desejo de acabar um culto ou o que seja. Eu quero tirar uma foto com ela. Porque isso é a unção que vai atrair. Essa é a unção. Eu vi dentro do meu espírito o seu desejo, o seu amor por aquelas ministras. E o diabo tem jogado setas e é assim, tu não vai chegar lá não. E quem disse que você não vai chegar lá? Vai chegar um momento, irmãos. Vai chegar um momento que algumas pessoas podem chegar aqui no culto. E só de olhar para elas, vão começar a se sentir bem. Assim também como é para a vida do pastor Roberto. E não deixe o diabo colocar na sua cabeça, não tem lógica. Mas o que para Deus não tem lógica, para a sua vida tem propósito. Pode começar a estudar muito mais ainda que você estuda. Que uma nova identidade vai formar isso dentro de você. É uma nova unção que está chegando. Amém? Pode sentar. O pastor Roberto pode vir, senão fica até 10 horas da noite. Eu não sei se o pastor Roberto estava pedindo para eu parar ou ele estava orando em línguas. Estava orando em línguas, era? Amém, irmãos? Essa aí chegou, estava dentro do tempo ainda. Amém? Quem foi abençoado aí